Paz do Senhor seja com todos. Amém. Muito bom estar aqui com vocês, começando mais uma aula da nossa Escola de Teologia João Ribe Palharim. Deus abençoe você também que está nos assistindo. Hoje nós vamos para a aula 65. A disciplina que estamos estudando é a pneumatologia, parte 1, porque depois a gente vai continuar nessa disciplina. A aula de hoje nós vamos abordar a plenitude do Espírito Santo. Vai ser uma bênção, você vai aprender bastante. Curve a tua cabeça, vamos orar, vamos pedir a Deus graça, entendimento e revelação da sua palavra. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, eu quero te glorificar e te agradecer pela oportunidade de estar aqui para ensinar a tua palavra para estas pessoas que estão comigo aqui na sala de aula e também para pessoas que estão me assistindo agora através do nosso canal do YouTube. Eu peço a tua bênção, Pai, porque é o teu Espírito Santo quem nos revela os mistérios, os segredos contidos nas Sagradas Escrituras. É o teu Espírito Santo que nos faz entender. Então descortina as nossas mentes, nos revela os segredos, o oculto, o escondido, e que possamos mergulhar de cabeça nesse assunto tão poderoso que é a plenitude do Espírito Santo. Não queremos só a teoria não, Pai, queremos a prática. Queremos que o teu Espírito Santo venha a ser profundo, venha a ser verdadeiro em nossas vidas a partir desta aula de hoje. Fica conosco, Pai. Eu oro abençoando cada um dos nossos alunos e alunas, eu oro abençoando os pregadores do telhado, que são aqueles que mantêm a Escola de Teologia João Ribe Palharim. Eu peço a tua bênção para cada um deles e, claro, não poderia deixar de pedir pelo pastor João Ribe Palharim, o fundador da Paz e Vida, o idealizador desse curso, onde ele estiver agora. Abençoa ele, Pai, multiplica saúde, anos de vida, entendimento, revelação da tua palavra, para que ele continue sendo um profeta para a nossa geração, um mestre, um ganhador de almas em todo o Brasil, e que assim seja. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Podem sentar. Texto base para a gente começar é Efésios 5:18. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, parte B. Olha aí. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Segundo o dicionário Aues, plenitude é o estado do que é inteiro, do que é completo. Plenitude é totalidade, é integridade. Portanto, ter a plenitude do Espírito Santo é o mesmo que estar cheio, estar completo, estar em totalidade, ou ter integralmente o Espírito de Deus em nós. Quando eu digo assim, igreja, vamos buscar a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, eu estou dizendo o que para a igreja? Que é necessário a gente ter integralmente o Espírito Santo em nós. Nós não temos que buscar uma visitação esporádica, uma vez ou outra, do Espírito Santo. Nós temos que buscá-lo para valer e tê-lo integralmente dentro de nós. Aí a gente tem aqui alguns exemplos no Novo Testamento de pessoas que receberam a plenitude do Espírito Santo. Então, só recapitulando, estar pleno do Espírito Santo é estar cheio do Espírito Santo. É tê-lo na sua totalidade, na sua integridade. Aqui não tem um texto que eu acho que não pode ficar de fora. Então, eu vou pedir para você acrescentar e eu já vou começar por ele, porque é o exemplo mais importante de todos. É o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo. Jesus não tinha uma experiência aqui ou ali com o Espírito Santo. Jesus não tinha uma visitação de vez em quando do Espírito Santo, porque vocês sabem que lá no Antigo Testamento era assim. Tanto é que a palavra deixa claro, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão.
O Sansão foi aquele homem que fez um monte de bobagem, né, na vida. Mas vez por outra, o Espírito Santo vinha sobre ele e operava um grande livramento para Israel. Ou seja, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava nas pessoas. Era uma visitação esporádica. Era uma experiência que alguém tinha, vez por outra, e mesmo assim não era qualquer um, não. Eram reis, sacerdotes, juízes ou profetas, pessoas selecionadas por algum propósito de Deus. No Novo Testamento, não há esse pré-requisito. Só vai ter o Espírito Santo quem for pastor, ou isso ou aquilo. Não, qualquer crente pode receber a plenitude do Espírito Santo. Dá uma glória a Deus por isso. Qualquer um. Agora, o próprio Senhor Jesus, ele recebeu essa plenitude. Está escrito aqui em Lucas capítulo 4, verso 1. Preste atenção. Lucas 4. Essa referência não tem na apostila, vocês precisam anotar, tá bom? E Jesus, cheio, quem tem uma caneta, circule aí cheio. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha, porque é importante você conhecer o texto bíblico em todos os lugares. A gente geralmente lê a tentação de Jesus em Mateus 4, não é mesmo? Aqui nós temos a tentação de Jesus em Lucas 4, e Lucas disse que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mateus não deu esse detalhe. Esse detalhe de que Jesus havia recebido a plenitude do Espírito Santo, foi Lucas que nos deu. Então, como é que Jesus está? Cheio do Espírito Santo. Ele tinha, então, a plenitude do Espírito Santo. Esse termo plenitude é um termo atual, né? Um termo teológico. Você não vai ler na Bíblia, e fulano de tal estava na plenitude do Espírito. Você vai ver, tal pessoa esteve cheia do Espírito. Sempre que você lê cheio do Espírito, você traduza por cheio do Espírito, pleno do Espírito, a plenitude do Espírito naquela pessoa. Vamos aos exemplos que temos na apostila. Além desse que eu já citei para vocês, nós temos Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 4, está falando de quem? Dos primeiros cristãos, aqueles que estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. Temos a informação de que a multidão toda junta era de 120 pessoas. Então, do lado da palavrinha todos, coloca aí um 120, escreve aí, 120, do lado de todos, para você lembrar que nesta ocasião tinha 120 pessoas. O verso 4 diz que todos foram o que, minha gente? Cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, as 120 pessoas que estavam no cenáculo naquele dia, receberam a plenitude do Espírito Santo. Depois a gente vem para Atos capítulo 4, verso 8. Em Atos capítulo 4, no verso 8, a gente tem o apóstolo Pedro dando testemunho, dando um depoimento, juntamente com João, perante o Sinédrio. E olha o que ele vai dizer aqui. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí eu nem vou dizer o que ele disse, porque a leitura seria extensa, mas você tem a partir daqui tudo o que ele diz. E aí eu fico impressionado como que o Espírito Santo pode mudar uma pessoa na sua forma de ser. A gente acompanhou Pedro desde aquele dia em que ele estava lançando a rede, não pegou nada, aí Jesus usou o barco dele emprestado, não foi? Aí depois que terminou a pregação, ele falou, agora vamos comigo lá de novo. E ele poderia ter dito, Jesus, mas eu não peguei nada de noite, vou pegar agora de manhã com sol quente, os peixes já fugiram, não vai dar nada. Mas ele creu, ele tinha acabado de ouvir a pregação de Jesus, a fé vem pelo ouvir a palavra.
Então ele creu, ele foi com Jesus e Jesus deu a Pedro uma pesca maravilhosa como recompensa. Quando Pedro volta para a praia com aquele monte de peixe, aquela hora do dia, ele recebe a certeza de que aquele homem que pregou no barco dele não era um homem comum, mas era verdadeiramente o Messias, o enviado de Deus. Pedro vai trocar aquela pesca maravilhosa que ele acabou de ter, porque pensa aí, para quem compra, o peixe é o quê? É o almoço, é comida. Mas para quem vende, o peixe é o quê? Lucro, dinheiro. Quando o Pedro viu aquele monte de peixe, ele poderia pensar assim, gente, eu vou ganhar dinheiro demais hoje vendendo isso aqui tudo, hein? Mas ele estava tão interessado no espiritual, que ele nem ligou para aquela quantidade de peixes que ele tinha acabado de pegar, entregou tudo lá na mão do Zebedeu e foi seguir Jesus. Só que ao longo da caminhada de Pedro com Jesus, a gente vai perceber ele trocando os pés pelas mãos várias vezes, falando coisas que não convinham, se comportando de forma errada, porque ele ainda estava evoluindo na caminhada. Só que depois que Pedro recebeu a plenitude do Espírito Santo, aqui no capítulo 2, que ele também estava lá no meio da multidão de 120, no capítulo 4 ele faz uma pregação tão extraordinária, tão maravilhosa, que se você olhar, você vai ver aqui 3.000 almas se rendendo ao Senhor, na pregação de um homem, que não era teólogo, não era. Imagina se fosse. Não era. Ele não teve a oportunidade que você está tendo, de se aprofundar. Pedro não conhecia nada. Tudo bem que ele estudou com Jesus, né? Eu trocaria qualquer faculdade de teologia por 3 anos e meio com Jesus, né? Mas o que eu quero dizer para você é que Pedro ele não tinha a profundidade teológica que Paulo tinha. Ele era um homem simples, um homem de poucas palavras, e quando falava não tinha aquela eloquência. Só que agora que ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, ele mesmo com essas limitações, ele é capaz de pregar e convencer 3.000 pessoas a deixarem a vida de pecado e servirem a Deus. Isso é um exemplo para nós, irmãos. A gente tem que parar de dar desculpas para Deus e começar a buscar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem que parar de dizer, eu não sirvo para isso, eu não tenho condição de fazer isso, eu sou limitado, eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo. Pare de dar desculpas para Deus e busque a plenitude do Espírito Santo. Porque a hora que a plenitude do Espírito Santo estiver em você, meu querido, minha querida, você vai longe. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou que pudessem ser feitas. Olha aqui, outro texto que a gente tem na apostila, no capítulo 4 ainda, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aquele povo estava tão cheio do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo era tão real na vida daquele povo, que quando eles oraram, a igreja, o ambiente onde eles estavam, tremeu. Quem estava ali sentiu o tremor. Imagina que experiência gloriosa que aquele povo teve. E todos que estavam ali foram cheios, receberam mais uma vez esta plenitude. Repare que estamos percebendo aqui uma repetição do mesmo fato. Atos 2, e todos foram cheios. Atos 4, todos foram cheios. Novamente no final do capítulo 4, e todos foram cheios. Você está pegando que as mesmas pessoas foram cheias do Espírito Santo mais de uma vez? É isso mesmo que acontece. Você pode ser cheio do Espírito Santo toda vez que você vier na igreja. Toda vez. Não é uma coisa que vai te acontecer uma vez só, não. Eu vou explicar um pouco mais à frente aqui na apostila, mas no capítulo 6, quando a igreja viu a necessidade de escolher diáconos, o critério para a escolha dos diáconos, olha qual era. Atos 6, verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Primeira coisa, para ser um obreiro. O que é o requisito principal? Boa reputação.
Porque é complicado você colocar uma pessoa na obra que não tem uma boa reputação. Já pensou? A pessoa que... Uma coisa é o diabo, que sempre vai acusar todo mundo. Isso é um fato. O diabo é o acusador dos irmãos. O diabo sempre vai arrumar alguém para te apontar o dedo, para te acusar e tal. Agora, outra coisa bem diferente é uma pessoa de péssima reputação. Isso é ruim para o rei. Então, os apóstolos disseram, vocês vão escolher no meio do povo homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aí no verso 5 vem a lista dos homens que foram escolhidos. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão. Estevão era o que, minha gente? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí além dele, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosérpio de Antioquia. Esses aí foram os 7 primeiros diáconos. Mas veja, a palavra dá um destaque para o Estevão, que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Tinha a plenitude do Espírito Santo na vida dele. Você quer ser um obreiro abençoado na casa de Deus? Busque a plenitude do Espírito Santo. Busque isso. É claro, você tem que ter uma boa reputação. Você tem que ser uma pessoa obediente, fiel, um membro que congrega direitinho, que está debaixo da submissão ao pastor, que tem uma vida correta lá fora, boa reputação. Mas além dessa boa reputação, o que mais você precisa ter? A plenitude do Espírito Santo. Não tem alegria maior para um pastor do que ter obreiros no seu corpo diaconal que são cheios do Espírito Santo. Obreiros que têm a plenitude, obreiros que o pastor diz assim, obreiro, vai lá e ora pelo fulano que ele está hospitalizado, vai lá, visita aquela casa ali que está acontecendo uma ação maligna dentro daquele lar, obreiro, vai lá para mim em tal lugar, ou ministra uma reunião menor aqui que eu não vou poder fazer, e a saber que aquele obreiro tem a plenitude do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. O pastor não quer só o obreiro para ficar lá apertando a mão do povo e limpando o banheiro depois. Esses homens aqui, eles foram escolhidos para ser diáconos. Diácono no grego se escreve basicamente igual ao português, a diferença é que troca o C pelo K. Esta palavra diácono significa servo. Então, para que eles foram escolhidos? Para pregar? Para orar pelo povo? Para fazer evangelismo? Para que eles foram escolhidos? Para servir, para fazer um trabalho operacional. Basicamente, organizar, limpar, recepcionar, abrir, fechar, era isso aí que eles foram escolhidos. Só que mesmo sendo para isso, tinha que ser cheio do Espírito Santo. E pelo fato de serem cheios do Espírito Santo, é que a gente vai ter o exemplo aqui do Estevão, que depois de fazer todo o trabalho que tinha que fazer na igreja, ele ia pregar nas praças, ele ia dar testemunho, tanto é que ele foi o primeiro mártir. Depois disso aqui nós temos o Filipe. Esse Filipe aqui é o Filipe que mais tarde vai ser chamado de evangelista, é o Filipe que vai pregar em Samaria, é o Filipe que vai ser arrebatado por uma estrada deserta para ganhar aquele eunuco que era lá da Etiópia. Esse Filipe aqui que começou como um diácono. Então olha quanta coisa Deus pode fazer na vida de uma pessoa que busca a plenitude do Espírito Santo. Vamos continuar? Atos 6, verso 5. Já li, né? Li o 3, li o 5. Atos 11. Agora vai falar do Barnabé. Barnabé foi outro que tinha a plenitude do Espírito Santo. Lê para mim, Givaneide, para eu beber uma água aqui, por favor. 11, 24. Ele era muito bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Amém. Está vendo como que era o Barnabé? Homem de bem, cheio do Espírito Santo. Era outro que tinha a plenitude do Espírito. Muito bem. O teólogo Zacarias de Aguiar Severa, lá no seu livro Manual de Teologia Sistemática, ele define plenitude do Espírito da seguinte forma, marca aí na sua apostila. Plenitude do Espírito significa atuação plena do Espírito Santo na vida do crente.
de maneira tal que o cristão é capaz de viver e agir segundo a vontade de Deus. Essa definição é maravilhosa, grifa isso. A atuação plena do Espírito Santo na vida do crente, de tal maneira que o cristão é capaz de viver e agir segundo a vontade de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não precisa andar, tem a plenitude do Espírito Santo, ela não precisa andar com a Bíblia debaixo do braço 24 horas por dia, consultando para saber o que tem que fazer ou não. Pelo fato dela ter a plenitude do Espírito Santo na vida dela, o Espírito a dirige ou o dirige para que a pessoa viva e haja de maneira coerente com a palavra. Virando a página, na folha 2, está escrito aqui que todo cristão deveria buscar continuamente a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Todo cristão deveria buscar. Agora, francamente, você acha que todo cristão busca? Não. Lamentavelmente, nem todos os cristãos têm a consciência de buscar a plenitude do Espírito Santo. A gente busca a plenitude da vida financeira. Todo mundo quer estar pleno financeiramente, quer estar empregado, ganhando bem, vestindo bem, comendo bem, morando numa casa boa, andando num carro bom. Financeiramente está todo mundo pleno. Se tiver uma campanha de vida financeira, eu estou dentro. Seminário de fé e finanças, me inscrevo já. Qualquer coisa que tiver relacionada à prosperidade, eu quero. Todo mundo quer estar pleno na vida amorosa, não é? Amando e sendo amado, feliz, realizado no amor. Então vai ter um culto para casais, eu venho. Vai ter uma campanha pela família, eu vou. Vai ter um propósito para abençoar o relacionamento, eu quero. Vai ter, por exemplo, alguma coisa relacionada à cura, à libertação. Todo mundo quer estar pleno na saúde, ninguém quer ficar doente. Todo mundo quer a proteção de Deus. Mas já notou que para muitos, eu não digo todos, mas para muitos, a vida espiritual não importa tanto quanto as demais? É lamentável isso. A mesma pessoa que se empolga com uma reunião de cura, de libertação, de portas abertas na vida financeira, de vida amorosa abençoada, às vezes não se empolga quando o assunto é o espiritual. Todo cristão deveria buscar a plenitude do Espírito, nem todos estão fazendo isso. Eu glorifico a Deus pela tua vida, você que está aqui hoje. Agora eu espero que você não fique só nessa aula teórica, que você parta para a prática, na sua vida com Deus, dizer: Deus, eu quero conhecer não só a pneumatologia, não só o estudo bíblico sobre o Espírito, mas eu quero ele presente na minha vida. Ser ou estar cheio do Espírito nem sempre indica que o indivíduo chegou à maturidade cristã. Grifa isso porque é importantíssimo, isso aqui é chocante. Tem gente que pensa assim: o fulano de tal é cheio do Espírito Santo, a irmã fulana é cheia do Espírito Santo. Aí parece que tudo que essa pessoa fala é Deus falando, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Será? Nem sempre a pessoa que está cheia do Espírito Santo hoje vai estar amanhã. Nem sempre a pessoa que está cheia do Espírito Santo atingiu a maturidade cristã. Tem crente que é cheio do Espírito Santo. Você começa a orar com ele de mão dada, 30 segundos de oração, ele está falando em língua estranha, chorando. Impressionante. Agora você chama a atenção dele por algum erro que ele comete, ele às vezes quer sair até da igreja. Ou seja, ele é cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas, ele ora no monte, ele clama, ele busca, ele se derrama na presença de Deus, mas ele ainda não é maduro espiritualmente. Quem está entendendo, levante a mão. Às vezes você vê um rapaz que tem chamado, você olha para ele e vê que ele já está até pregando, e quando ele sobe no altar e ele prega naquele culto dos jovens, ou ele prega naquela reunião especial, é uma bênção, fogo cai, glória a Deus e aleluia. Só que nem sempre aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela está apta para conduzir um rebanho.
Às vezes a gente vê uma pessoa que prega tão bem em um culto, e aí a gente diz assim, por que o pastor não põe esse menino para ser o pastor da congregação tal, ou da igreja tal? Porque nem sempre a pessoa que está cheia do Espírito Santo já é madura na vida cristã. Então são coisas distintas. Há coisas na vida da gente que requer mais do que falar línguas, estar cheio da unção. Há coisas na vida da gente que requer um pouco mais de maturidade, que vem com a busca, que vem com o tempo, que vem com a experiência com Deus. Um novo convertido, estou lendo aqui o que explicou Zacarias de Aguiar Severa, lá no Manual de Teologia Sistemática, página 335, tem aqui um trechinho para você. Um novo convertido pode estar cheio do Espírito para viver segundo a vontade de Deus naquele primeiro estágio da sua vida cristã, mas ele ainda terá que crescer muito no conhecimento, no desenvolvimento do seu caráter cristão e na sua capacidade de servir a Deus. A plenitude ou enchimento do Espírito está relacionado com a necessidade de cada crente em sua situação concreta. Todo aquele que quer viver segundo a vontade de Deus precisa aprender a ser como Jesus. E para isso é necessário que ele se encha do Espírito Santo. Isso foi o que aconteceu com Pedro. De simples pescador, ele passou à condição de pescador, mas de almas. Mateus 4, 18 e 19, Jesus o chamou para ser pescador de almas. Em uma única pregação, um homem indouto, um homem sem muito conhecimento teológico, um homem que não era bom com as palavras, sem eloquência, mas que ele falou com tanta eloquência por meio do Espírito naquele dia, que 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Então, como é que a gente explica esse fenômeno do Pedro? Como é que a gente explica? Só pode ser de um jeito. É a plenitude do Espírito Santo. Pastor, mas ele andou com Jesus. Mas do lado de Jesus ele falava bobagem. Falava ou não falava? Do lado de Jesus, andando com Jesus, a gente pega o Pedro falando cada uma que até Jesus chamava a atenção dele. O que mudou verdadeiramente a vida do Pedro foi a plenitude do Espírito Santo de Deus. Então eu olho para isso aqui e fico pensando, se teve jeito para Pedro, então tem jeito para qualquer um aqui. Tem jeito para mim, né? É ou não é? Teve jeito para Pedro, tem jeito para você também. Tem jeito para mim também, tem jeito para todo mundo. Então isso aqui é um alento para a gente, né? Olha o que o pastor João Ribe Palharim, lá no seu livro Evangelho Reunido, comenta. Que faremos, irmãos? Foi a pergunta que o povo fez depois da pregação. E aí eu faço uma observação. A pregação foi tão boa que o pregador não fez o apelo para o povo. O povo fez o apelo para o pregador. Já viu isso? É, gente. O Pedro falou, e agora? O que vocês vão fazer? Vão entregar a vida para Jesus ou não? Ele não fez a pergunta para o povo. Foi o povo que perguntou para ele. E para o João, o que faremos, irmãos? E agora, o que a gente faz? A mesma multidão que 50 dias antes crucificou Jesus, converte-se com a pregação de um simples homem. A diferença é que agora este simples homem estava cheio do Espírito Santo. Jesus havia dito que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aprenda uma coisa e leve isso com você. Nós somos os pregadores, não somos os convencedores. Eu sou o pregador, eu não sou o convencedor. O convencedor é o Espírito Santo. Eu prego, quem convence é o Espírito Santo. Eu não posso ter a pretensão de convencer ninguém. Eu tenho que simplesmente entender qual é a minha missão. A minha missão é pregar. Então eu vou subir no altar e eu vou pregar. Eu vou falar com alguém e eu vou pregar. E onde eu tiver oportunidade de pregar, eu vou pregar. E o papel de convencer é o papel do Espírito Santo. Você tem que ter esse mesmo pensamento. Ah, eu não vou pregar não, porque eu não sei convencer as pessoas. E nem tem que saber, isso não é papel teu. Você tem que ir lá e pregar.
O Pedro foi lá e pregou, e o Espírito Santo convenceu. É por isso que o pregador, a pregadora, a pessoa que quer dar testemunho de Cristo, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. É importante que saibamos, e eu vou pedir para você grifar aí, é importante que saibamos que o batismo com o Espírito Santo e a plenitude do Espírito são coisas diferentes. Às vezes o povo de Deus tem a mania de confundir tudo e achar que o batismo com o Espírito Santo é o mesmo que está cheio do Espírito Santo. Então pensa bem, quem está batizado com o Espírito Santo está cheio do Espírito Santo, é claro, mas nem sempre quem está cheio do Espírito Santo é batizado com o Espírito Santo. Parece confuso, não é? Mas entenda, a experiência do batismo com o Espírito Santo acontece na vida do salvo uma vez só. Você não vai ser batizado com o Espírito Santo 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Vai ser uma vez só. E não importa se você foi batizado com o Espírito Santo na semana passada aqui na igreja, ou se foi há 10 anos atrás. Aquela experiência não vai se repetir. Você vai ter esta mesma glória, esta mesma unção, esse mesmo Espírito Santo que veio para você e está fazendo morada até hoje. Amém ou não? Amém. Agora, ser cheio do Espírito Santo pode acontecer todas as vezes. Por exemplo, você pode um dia se levantar de madrugada, estar sozinho, sozinha lá na tua casa, ou você levanta da cama, deixa o teu cônjuge lá, vai para um outro cômodo da casa, comece a orar, coloca ali um louvor, e de repente você é cheio do Espírito Santo, sozinho lá na tua casa, orando de madrugada. Pode ser que um dia você venha para a igreja, participe de um culto, e Deus toque tanto em você, a palavra fala tanto com você, ou um dia você está lá dirigindo, toca um louvor no rádio, e aquele louvor mexe com você, e você é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo são experiências que podem se repetir várias vezes em vários lugares, de várias maneiras diferentes. Batismo com o Espírito Santo não, é uma coisa única, tá legal? Infelizmente, muitos têm falhado quanto a buscar a plenitude do Espírito de Deus. E por quê? Por quê? Por que que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? O Severa, ele vai colocar aqui 3 principais motivos pelos quais a gente deve buscar com diligência a plenitude do Espírito Santo. Primeiro motivo, porque é um mandamento de Deus. Repita, é um mandamento de Deus. Efésios 5:18, parte B. O que está escrito em Efésios 5:18? Ó, quem quiser, quem puder, quem gostar, seja cheio do Espírito. É isso que está escrito lá? Não. O que está escrito em Efésios 5:18? Enchei-vos do Espírito. O verbo encher aqui, talvez você não entenda bem de gramática, mas eu vou te explicar. Quando você usa o verbo enchei, esse termo enchei, é o modo imperativo do verbo encher. O modo imperativo, lá na língua portuguesa, é o modo que exprime uma ordem que não aceita não como resposta. Por exemplo, quando Jesus celebrou a Santa Ceia, ele disse o que para os discípulos? Fazei isto em memória de mim. O verbo fazer está como? No imperativo, é uma ordem. O que tem Santa Ceia até hoje na igreja, mais de 2000 anos depois? Porque Jesus deu uma ordem, entendeu? Então aqui é a mesma coisa, o verbo encher está no imperativo, é uma ordem. Então o cristão que não busca o Espírito Santo de Deus, além dele perder as bênçãos de não ter o Espírito Santo na sua vida, ele ainda está transgredindo uma ordem de Deus. Foi claro, sim ou não? Sim. A igreja que não busca o Espírito Santo, o pastor que não busca o Espírito Santo com a igreja que ele pastoreia, está pecando contra Deus, porque foi uma ordem da palavra do Senhor, e se a gente não cumprir, estamos pecando. Então não é questão de
concordar ou não concordar, gostar ou não gostar, querer ou não querer. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, o que Ele manda eu obedeço. E Ele mandou eu me encher do Espírito Santo. Segundo motivo porque eu preciso da plenitude do Espírito, é porque é o único meio de ser espiritual. Tem jeito de ser espiritual sem ter o Espírito Santo? Não tem, né? Não tem como. Leia comigo aqui esse trecho da apostila. Dentro de nós há uma batalha constante entre a carne e o Espírito. É aquela velha guerra do meu eu contra mim mesmo. Romanos capítulo 7, a gente vai ler do 18 até o 21. A leitura é longa aí, não dá tempo de ler tudo, então vamos ler do 18 ao 21. Abre aí. Romanos 7, do 18 ao 21. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Quem é o pecador que está falando isso aqui? Quem que é o desviado que está escrevendo isso aqui, hein? Hein? Por incrível que pareça, quem está escrevendo isso aqui é o grande homem de Deus, apóstolo Paulo. Que coisa, né? Do jeito que ele fala aqui, parece que é um ímpio que está falando, mas ele reconhece que todos nós enfrentamos essa guerra. Olha aí, com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É uma guerra, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu quero fazer, mas não consigo fazer aquilo que eu sei que é o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então veja, há uma guerra acontecendo no interior de cada um. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Como é que a gente vai vencer isso? Deus quer que sejamos espirituais. Jesus garante isso. Em João 4:23, Jesus estava pregando para a mulher samaritana. A mulher samaritana, assim como todos os samaritanos, achavam que Deus só recebia adoração no monte. Já os judeus não era muito do monte, não. O negócio dos judeus era mais o templo. E até hoje tem esse público dividido. Tem aqueles irmãos que, se chamar para orar na igreja, ele não anima não, mas se chamar para orar no monte, ele vai correndo. Tem outros que, se chamar para o monte, ele não vai, mas na igreja ele não falta. Interessante, né? Até hoje é assim. Mas aí Jesus explicou o seguinte, ó, João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, Jesus abre aqui um parênteses para dizer que há verdadeiros adoradores. Se ele está dizendo que há os verdadeiros, subentende-se que há também os falsos. Significa dizer que nem toda adoração é genuína, é pura, é verdadeira. Tem gente que diz que está adorando a Deus, mas Deus olha e fala, não, essa adoração não é verdadeira. Quem vai julgar se a adoração é verdadeira ou é falsa, não sou eu nem você, mas é Deus. Cabe a Deus olhar e dizer quem é verdadeiro e quem não é. Mas o fato é, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como, igreja? Como? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O cristão enfrenta batalhas diárias, de acordo com o que Paulo escreveu lá em Efésios 6:12. Ele diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitas delas são contra a própria carne. Gálatas 5:17 deixa claro que há uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E para que ele possa vencer tais batalhas, é necessário que seja cheio do Espírito. Aí eu volto com você lá em Lucas 4, lá no primeiro texto que a gente leu. Jesus foi para o deserto, certo? Foi para o deserto. Quem que ele vai enfrentar no deserto? Quem? O próprio
próprio Satanás, vai ser fácil para Jesus? O que vocês acham? Em jejum, 40 dias e 40 noites, sozinho, sem nenhum discípulo, sem nenhum amigo, sem a sua mãe, sem João Batista, sem ninguém, sozinho. E o diabo vem em pessoa para tentar Jesus. Foi fácil? Não. Foi o maior desafio da vida de Jesus. Mas por que ele venceu? Lucas 4 revela. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Haverão momentos na sua vida que você vai passar por batalhas terríveis. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai dar conta de vencer. É bom que você esteja cheio do Espírito Santo sempre, porque essas batalhas geralmente não avisam quando chegam. É ou não é? Ninguém nunca fica sabendo, daqui a um mês você vai enfrentar uma batalha espiritual terrível, hein? Quem dera se fosse bom assim, avisasse, né? Então a gente tem que estar preparado o tempo todo, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Terceiro motivo pelo qual a gente deve buscar a plenitude do Espírito Santo é porque é condição indispensável no cumprimento da missão. Todo cristão tem uma missão. E qual é a missão, minha gente? Qual é? Vocês sabem? Qual é a missão de todo cristão na face da terra? Levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Essa é a missão. Só que para a gente ser bem-sucedidos nesta missão, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Interessante demais que o próprio Jesus, que veio do céu com esta missão de anunciar o Evangelho, o reino de Deus, não começou antes de descer sobre ele o Espírito Santo. Você já tinha observado isso? Jesus primeiro foi batizado, aí no próprio batismo diz a palavra que o Espírito Santo desceu sobre ele, aí ele foi para o deserto, venceu Satanás lá na tentação dos 40 dias, e quando voltou de lá é que ele começou a pregar. Jesus poderia ter começado a pregar assim que aprendeu a falar, não é? Ele não veio para isso, só que ele esperou que o Espírito Santo viesse, para mostrar o quê? Para mostrar para nós que a gente pode estar até bem intencionado, mas não está preparado, se não tivermos o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Então, o que é o ideal? O ideal é que todo cristão venha para a igreja, ouça a palavra, se arrependa dos seus pecados, se batize nas águas, e aí comece a buscar incessantemente o que? A plenitude do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, a plenitude do Espírito Santo é outra. Você precisa tanto de um quanto do outro. E quando você receber essa plenitude do Espírito Santo na sua vida, aí você está apto para a missão. Continue lendo aqui, Para cumprir esta missão, é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8, Jesus está falando, antes de voltar para o céu, com os seus discípulos que ficaram. O Judas já não está mais entre eles. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Repare que tem uma ordem. Primeiro vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, depois vocês vão ser minhas testemunhas por toda a terra. Então primeiro vem a plenitude do Espírito, depois vem o cumprimento da missão. Aí a pergunta para a gente terminar a aula é: como que eu vou fazer para me encher do Espírito Santo? Como? Porque hoje em dia todo mundo quer saber como. Como que eu vou fazer isso? Entendi que eu preciso fazer, agora como? Me diga como, pastor. A resposta está aqui. 3 atitudes. Primeira atitude que o cristão deve tomar é desejar, é querer esta plenitude do Espírito Santo. Você tem que querer o Espírito Santo mais do que você quer um emprego quando está desempregado.
Você tem que querer o Espírito Santo mais do que você quer uma cura quando está doente. Você tem que querer o Espírito Santo mais do que uma namorada quando está solteiro. Você tem que querer o Espírito Santo mais do que você quer um aumento quando está apertado financeiramente. Então a gente tem que querer isso e mostrar para Deus que a gente quer. Esse querer, essa vontade é o que nos dá ânimo para buscar. Porque ninguém sai de casa para buscar uma coisa que não quer. É verdade? Que não tem valor. Mas quando você quer muito aquilo, aí você vai atrás, você paga o preço, você busca. Vai ter uma campanha lá na igreja, das 7 manifestações do Espírito Santo. Eu vou, não vou perder por nada. Opa, vai ter uma vigília, que maravilha, eu vou, por quê? Porque eu quero a plenitude do Espírito Santo. A pessoa que não quer, para que Deus vai dar? Se Deus, que é quem vê o coração e conhece o profundo do interior de cada um, se Deus vê que a pessoa não quer, Ele vai dar para quem quer. Amém? Então a primeira atitude é querer. A segunda atitude é o quê? É buscar o conhecimento. Conhecimento acerca de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui está o erro de muitos cristãos. Muitos cristãos buscam conhecimento sobre Deus. Eu quero saber, quero entender Deus, eu quero saber como é que Deus faz, como é que Deus era, como é que Deus agia no passado, como é que Deus age agora. Eu quero entender sobre Deus. Eu quero conhecer sobre Jesus, quero saber tudo sobre Jesus. Mas e sobre o Espírito Santo? Está buscando conhecimento? O livro do profeta Oséias, vai comigo lá. Oséias tem 2 versículos que eu quero refletir com vocês. Oséias está logo depois aí de Daniel. Oséias 4 e Oséias 6. No capítulo 4, o versículo que eu vou ler é o 6, e diz assim, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Só até aí. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta de conhecimento traz destruição para a nossa vida. Aí você vai para o capítulo 6, no verso 3, e tem um incentivo. Deus dizendo, conheçamos e prossigamos. Você vê que é uma coisa que está acontecendo. Conheçamos e prossigamos. Por quê? Porque a gente vai sempre estar conhecendo mais. Eu estou conhecendo a Deus há muito tempo e continuo conhecendo, e continuo vendo Deus se revelar a mim. Continuo tendo experiências com Deus, porque é uma coisa que nunca para, uma coisa contínua. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Espírito Santo quer se revelar a você. A pergunta é, você quer conhecê-lo? Porque se você não quiser, ele não vai se apresentar. Você está buscando esse conhecimento? Terceira atitude é sermos submissos ao Espírito. A gente precisa entender que sou eu que sou submisso ao Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus que é submisso a mim. Eu tenho que estar disposto a andar de acordo com o que o Espírito Santo quer que eu faça. Eu tenho que buscar obedecê-lo, deixar ele me guiar. Quando a gente fala em guiar, o Espírito Santo nos guiar significa o quê? Quem guia vai na frente, não é? Quem acompanha vai atrás. O Espírito Santo está guiando a sua vida ou está acompanhando? Ele não quer te acompanhar. Ele não quer que você vá na frente fazendo tudo que der na telha para ele ir atrás abençoando. Não é assim que funciona não, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo é quem vai na tua frente. É quem te guia, é quem te diz aqui você vai, aqui você não vai. Faz assim, não faça isso, age dessa forma, não age dessa forma. E aí, você está disposto a deixar ele te guiar? E ser submissa à vontade dele? Amém, queridos? Não dá mais tempo de continuar falando com vocês, porque o horário já estourou. Mas na aula que vem, o tema vai ser sobre o fruto do Espírito. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta aula que nós vamos dar na semana que vem, porque o fruto do Espírito
é algo que você precisa com urgência na sua vida. E se você buscar, vai receber. Amém? Vamos ficar de pé. Você que nos acompanhou à distância, Deus abençoe tua vida. Ore conosco aí também. Tem uma atividade lá no final da aula que está facinha demais, tá? Preenche lá e me traga na semana que vem para eu avaliar o teu conhecimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu oro para que o teu Espírito Santo seja pleno em minha vida e na vida de cada um que está assistindo esta aula. Meu Pai, eu oro para que estas pessoas não tenham apenas um conhecimento teórico, um entendimento teórico de quem é o Espírito Santo, mas uma revelação profunda e experiências práticas contigo. Eu oro abençoando cada um desses alunos, dessas alunas, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.